traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado como prisioneiro e, ainda assim, elevado por Deus ao posto de governador do Egito, esta é a jornada de José, filho de Jacó, uma história de sonhos que parecem impossíveis, de vales que parecem não ter fim e de portas que se abrem quando tudo diz que é o fim. Ao longo desta narrativa, você vai perceber a tensão dentro de uma família, a coragem silenciosa de um jovem, a estratégia que salvou nações e a força do perdão que cicatriza feridas antigas. Por isso, te convido a ficar até o final deste vídeo. O que você vai ouvir pode te surpreender. José cresceu em uma casa cheia, muitos irmãos, histórias cruzadas, preferências, ciúmes. Ele tinha um coração atento e um olhar que enxergava além do que estava à frente. Certa vez, seu pai, Jacó, lhe deu uma túnica longa e colorida. Não era apenas um presente, era um símbolo de honra e diferença. Aquele tecido aceso, vibrante, começou a acender também algo que ninguém queria ver: a inveja. Aos poucos, os irmãos passaram a olhar para José com desconfiança, e os sonhos que José contou não ajudaram. Ele disse: "No campo amarrávamos feixes de trigo. O meu ficou de pé, e os de vocês se inclinavam ao redor. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam." Para José era um mistério. Para seus irmãos, parecia presunção. Para Deus, era um anúncio. Um dia, Jacó pediu que José fosse ver como estavam os irmãos, que apacentavam o rebanho, longe de casa. De longe, eles viram a figura conhecida se aproximando. "Aí vem o sonhador", disseram. O que estava represado há tanto tempo transbordou. A primeira ideia foi a mais sombria: tirar-lhe a vida, mas um deles sugeriu outra coisa. Tiraram a túnica colorida, empurraram José para dentro de uma cisterna vazia e o deixaram ali. No alto, o silêncio dos que decidem o destino de alguém. No fundo, a respiração acelerada de quem vê o céu por um círculo de pedra. Logo depois, uma caravana ismaelita passou a caminho do Egito. A prata mudou de mãos e José foi vendido como escravo. Para encobrir a traição, os irmãos mancharam a túnica com sangue e a levaram ao pai. Jacó chorou como quem perde uma parte de si, e José, amarrado, caminhou para um país estranho, sem saber que passos doloridos estavam levando seus sonhos ao lugar onde se cumpririam. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Em pouco tempo, a casa de Potifar percebeu algo diferente naquele hebreu. Tudo o que ele fazia prosperava. Era como se uma presença invisível andasse com ele. Potifar confiou tanto que o colocou sobre tudo o que possuía. Mas onde há honra, muitas vezes a tentação se aproxima. A esposa de Potifar lançou os olhos sobre José. Dia após dia, ela insistiu. Dia após dia, ele recusou. Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Em uma tarde de pressa, José fugiu, deixando para trás a capa nas mãos da mulher. A recusa virou acusação. O inocente foi lançado na prisão. E lá, onde tantos perdem a esperança, José guardou a dele. A prisão moldou o que a dor não conseguiu destruir. O carcereiro percebeu a integridade de José e o colocou como responsável por outros presos. Ali, ele conheceu o copeiro e o padeiro do rei, abatidos por sonhos que não entendiam. José ouviu com atenção e interpretou. Para o copeiro, restauração. Para o padeiro, juízo. Tudo aconteceu como ele disse. Ao despedir-se do copeiro, pediu: "Quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim." Mas os dias viraram meses, e os meses viraram anos.
O nome de José ficou esquecido nos corredores do palácio. Há silêncios que parecem abandono, mas são preparo. Certa noite, o faraó teve 2 sonhos. No primeiro, 7 vacas gordas foram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias foram engolidas por espigas queimadas pelo vento. Ninguém soube interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou do hebreu na prisão. Existe um jovem lá que interpreta sonhos. Chamaram José às pressas. Ele trocou as roupas, barbeou-se e se apresentou diante do rei. Não está em mim, disse. Deus dará a resposta favorável. A interpretação veio clara. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Mas José não entregou apenas um diagnóstico, apresentou um plano, que o rei nomeie administradores. Recolha a 5ª parte das colheitas nos anos bons e armazene em celeiros nas cidades. Assim haverá pão quando a fome vier. Era fé que pensa, sabedoria que organiza, espiritualidade que também planeja. O palácio ficou em silêncio. O faraó olhou ao redor e perguntou: acharíamos alguém como este, em quem há o Espírito de Deus? Naquele dia, José recebeu o anel do rei, uma corrente de ouro e um novo nome. Subiu no 2º carro do Egito e todos se curvaram quando ele passava. O escravo tornou-se administrador de nações. Casou-se com Azenac e tiveram 2 filhos. Ao primeiro chamou Manassés. Deus me fez esquecer a dor. Ao segundo chamou Efraim. Deus me fez prosperar na terra da aflição, durante os 7 anos de abundância. José encheu celeiros, como quem enche a esperança de um povo. Quando a escassez bateu às portas, o Egito não só tinha para si, mas para outros. A fome não respeitou fronteiras. Em Canaã, a casa de Jacó também sentiu o peso da seca. Ele enviou seus filhos ao Egito para comprar trigo. Ao chegarem, se curvaram diante do governador. Eles não sabiam, mas os sonhos de José estavam se cumprindo diante dos olhos dele. José os reconheceu, mas controlou o coração. Misturando justiça e misericórdia, ele testou os irmãos. Prendeu Simeão e exigiu que trouxessem Benjamim, o mais novo. De volta a Canaã, os irmãos contaram tudo a Jacó. O velho pai resistiu. Benjamim não desce, mas a fome apertou. Judá se levantou e disse: eu serei responsável por ele. E assim, carregando o peso da promessa, partiram novamente. Quando José viu Benjamim, algo nele quase transbordou. Preparou um banquete, organizou os lugares por idade, deu porções maiores ao caçula. Os irmãos se espantaram, mas comeram em paz. Na despedida, José ordenou que colocassem sua taça na sacola de Benjamim. Era o teste final. Pouco tempo depois, foram alcançados pelos oficiais. Alguém roubou a taça do governador. A busca revelou o que José sabia. O choque foi geral. De volta ao palácio, Judá tomou a palavra e, com a voz carregada de dor, contou ao governador sobre o pai idoso, sobre a perda de um filho, sobre a vida que agora estava presa ao menino. Toma a mim como escravo, mas deixa o jovem voltar para o pai, para que ele não morra de tristeza. Foi ali que José viu aquilo que esperava: arrependimento, maturidade, amor sacrificial. Não dava mais para segurar. José mandou todos saírem da sala. Chorou alto, como alguém que finalmente pode largar um peso antigo. Eu sou José, disse. O silêncio ficou pesado. Os irmãos recuaram, como quem teme o acerto de contas. Mas em vez de vingança, ouviram: não se entristeçam, nem se irritem por me terem vendido. Deus me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Não era negar o mal, era afirmar que Deus usou até aquilo para o bem. Abraços que não aconteciam há anos aconteceram de uma vez.
José então disse: Voltem, tragam nosso pai, venham morar perto de mim. Em Gósen há ainda anos de fome, e eu sustentarei vocês. Ele enviou carros, presentes, provisões. Quando Jacó ouviu a notícia, seu coração vacilou entre a incredulidade e a alegria. O caminho até o Egito foi marcado por lembranças e esperança. Em Berseba, Jacó ofereceu sacrifícios e ouviu: Não temas descer ao Egito. Ali farei de ti uma grande nação. O reencontro foi daqueles que a gente guarda na memória para sempre. Pai e filho se abraçaram longamente. Palavra simples, muitos anos de saudade. A família se estabeleceu em Gósen, região boa para rebanhos, e ali viveram com dignidade, mesmo em tempo de escassez. Sob a administração de José, o Egito atravessou a crise. O povo vinha de todos os lados, e o grão guardado salvou vidas. Com o tempo, terras foram compradas, a economia foi reorganizada, e uma taxa justa manteve o país de pé. José não governava para si, governava para preservar pessoas. Os anos passaram. Jacó, já idoso, chamou José e seus filhos. Sobre Efraim e Manassés, colocou as mãos, cruzando-as de propósito, para ensinar que Deus surpreende a ordem dos homens. Abençoou os 12, cada um com sua história, e pediu: Quando eu partir, me sepultem na cova de Macpela, junto dos meus pais. E assim foi. O cortejo atravessou o Egito, até a terra de Canaã, em um lamento digno de reis. Depois da morte de Jacó, um medo antigo voltou ao coração dos irmãos. E se agora José se vingar? Eles enviaram uma mensagem pedindo perdão. Quando José a recebeu, chorou de novo. Vocês intentaram o mal contra mim. Deus o transformou em bem, para que hoje muita gente fosse preservada com vida. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Não era apenas perdão, era compromisso. A ferida foi fechada com graça. E aquela família que começou dividida por inveja, agora era mantida unida pelo cuidado de quem tinha todo o poder para punir, mas escolheu amar. José viveu o suficiente para ver gerações crescerem. Falava do Deus que cumpre promessas, do dia em que seu povo voltaria para a terra prometida. Antes de morrer, fez os filhos de Israel jurarem: Quando Deus os visitar, levem os meus ossos com vocês. Era a maneira de dizer: minha esperança não é o Egito, é a promessa. E assim, a história desse jovem, que começou com sonhos incompreendidos e um fundo de cisterna, terminou com um legado de governo, fé e perdão. O menino da túnica colorida se tornou o homem que vestiu a nação contra a fome. O escravo se tornou líder. O ferido se tornou curador. E os sonhos se cumpriram, mas de um jeito que ninguém imaginaria. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa renovar a esperança. Porque a vida de José nos lembra que os vales não cancelam as promessas, só preparam o terreno para elas. E se hoje você atravessa um deserto, lembre-se: fidelidade em pequenos lugares, integridade quando ninguém está vendo e coragem para perdoar são sementes que Deus usa para abrir caminhos onde parece não haver saída. Obrigado por ficar até aqui. Escreve nos comentários qual parte da jornada de José mais falou com você: a perseverança, o perdão ou a sabedoria. Que essa história fortaleça a sua fé e ilumine suas decisões. Até o próximo episódio.